Jackson, cumprir a missão é muito importante, mas muitas vezes é difícil. O que eu tenho que ter para eu conseguir esse caminho de uma forma mais fácil? Fácil nunca será, isso eu já te falo de antemão. Porque você só receberá algo maior quando você estiver preparado. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do TCast. O seu podcast favorito. Jackson, vamos falar de um tema que eu tava muito ansioso para falar nesse episódio, tá? Cumprir a missão. Cumprir a missão, até a gente lembra do Tropa de Elite, né? Missão dada é missão cumprida. Mas aqui o que a gente quer trazer é um pouco mais detalhado isso. Eu queria detalhar esse cumprir a missão. A gente sabe que cumprir a missão ela começa num objetivo e existe todo um percurso para você chegar naquilo ali, tendo fatores que dependem de você e fatores que não dependem de você. Fale um pouquinho mais. Amigão, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema porque ele me leva a uma reflexão muito profunda. E você que está nos assistindo vai perceber que o tema de hoje está baseado na sabedoria milenar. Vamos falar de um texto aqui que está rodando há mais de 2000 anos e continua muito atual. Cumprir a missão exige certas coisas. E uma delas é seguir um roteiro. Como você vai cumprir a missão se você não tiver um roteiro em mãos? Como você vai em busca do tesouro se não houver um mapa? Como você vai concluir uma obra se não houver um projeto? Então toda missão, ela tem antes uma coisinha chamada instrução. A sabedoria milenar cita um trecho logo no seu começo, onde um personagem chamado Noé precisa cumprir uma ordem de Deus. Que ordem foi essa? Ele precisava construir uma arca, mas não era uma simples arca. Ele precisava abrigar ali um par de cada espécie. Então assim, para aquela época, a gente entende que era um projeto muito grande. Exatamente, e projeto ele tem fase. Se você pega o texto da sabedoria milenar, o que eu acho muito interessante é que uma grande missão foi precedida de um negocinho chamado instrução. A missão de Noé era construir a arca, por quê? Porque o poderoso Deus ia resetar a humanidade. Deu ruim, vamos resetar, recomeçar. E ele achou graça diante de Noé. Não, eu vou preservar você, a missão é tua, da gente fazer o recomeço aqui. Certo? Então o que ele fez? Deu toda a instrução necessária para que Noé cumprisse a missão. A missão era construir uma arca, mas quem estudou a história sabe que ele iria construir uma arca, um barcão gigante, num lugar onde sequer chovia. Aí a gente pode trazer para nossa vida já no começo desse bate-papo aqui. Construir um barco num lugar onde sequer chove. Qual foi o primeiro título que quem passou deu para Noé? Jackson, eu vou te dizer o que eu imagino, mas de louco. Quantas vezes na vida a gente está focado, hiper focado num projeto pessoal e a galera... Samuel parou de sair com a gente. Samuel parou de se envolver, agora tá focadinho só naquilo. Vão te chamar de louco até que pingue a primeira gota de chuva. Aí tá sacado, entendeu? Instrução foi dada, por quê? Porque o dono do projeto, nossa, isso aqui mexe muito com o meu coração, cara. O dono do projeto já enxergou a obra pronta. Quantas vezes na nossa vida pessoal a gente se lança em alguns projetos sem ter consultado quem já viu a obra pronta? A parada tá aqui, mano. Vai construir uma família? Estruture primeiro. Jackson, te interrompendo rapidinho aqui, então o que você quer dizer é o seguinte: título é cumpre a missão, é isso que a gente está falando. Sim. Um dos pontos principais que pode ser erro para quem está com dificuldade em cumprir uma missão é pedir ajuda daquele de quem já viu a obra pronta. Aquele que muitas vezes vai ter
o contato e vai ter a capacidade de mexer em fatores que você não vai conseguir mexer. O recado é esse? Justamente esse. Se você consulta quem já viu a obra pronta, o cara vai te dar a direção correta para você cumprir a missão. E a gente não leva isso só pro quesito bíblico, Samuel. A gente leva pra vida. Estava falando aqui agora, você vai constituir uma família, você tem que saber que você vai deixar de ser um para ser vários. Vai deixar de ser você para ser você, sua esposa e seus futuros filhos. Você vai abrir uma empresa, você vai saber que você vai precisar de pessoas, você vai precisar de um sócio, você vai precisar de estrutura. Para fazer esse podcast aqui, a gente precisa de pessoas e precisa de estrutura. Entendeu? Então, a melhor maneira de cumprir a missão, pega essa chave aqui, galera. A melhor maneira de cumprir a missão é prestar atenção na instrução. A instrução foi dada para quem já enxerga a obra pronta. Segue o roteiro, irmão. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Não é loucura até que chova, como a gente citou no começo. Não é loucura até que a obra comece a ser erguida. É loucura para quem está de fora. Para você é foco. E um ponto que eu quero destacar é o seguinte, Jackson. A gente está pegando essa história de Noé. É uma história muito conhecida. Para quem conhece a história de Noé. Para quem não conhece, a gente orienta ler essa história, que ela é muito impactante. E cada vez que você lê ela, eu te garanto que você vai ter um ensinamento diferente. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Recapitulando, Noé tinha que construir uma arca. Essa construção tinha que ser feita por ele. E tem um ponto aqui que é muito importante. Não existia mágica. Noé tinha que ir lá tirar a madeira tal, com a medida tal, e ele construir. Jesus, não é Jesus, no caso aqui é Deus, mas Deus no seu grande poder, ele não deu uma mãozinha lá com a mãozinha dele, foi lá e ajudou. Noé teve que fazer tudo. E aí o que eu quero destacar é o seguinte, muitas vezes para cumprir uma missão a gente quer as coisas rápidas. A gente quer que aquilo acelera. A gente quer que a gente tenha o controle de tudo. E muitas vezes não dá certo. Porque aqueles que têm sucesso, talvez na missão que você está buscando, naquilo que você está querendo para a tua vida, e aquela pessoa que é teu mentor ou tua mentora naquilo, ela não teve um passe de mágica. Ela não teve algo assim. Foi um passo de cada vez. Foi um passo de cada vez. Não tem truque. Não tem golpe. É aquilo. Exatamente. E cara, eu imagino assim, que quando você tem uma missão nas suas mãos, seja ela em qualquer âmbito da vida, a gente falou no começo, âmbito eclesial, âmbito familiar, âmbito profissional, toda e qualquer missão, ela tem fases, ela tem etapas que não podem ser puladas. Você não pode simplesmente burlar o processo e ir do primeiro passo para o passo número 5. Vai dar ruim. E outra coisa, deixa o povo falar. Deixa o povo chamar de louco. O projeto é seu, a instrução foi dada para você. Ok, nós vamos precisar de pessoas, quem sabe, para cumprir a missão? Claro que vamos. Mas lá no começo nós tivemos a instrução. Se precisarmos de pessoas, vai estar na instrução. Se relacione com fulano de tal, que fulano de tal vai abrir tal porta para você, e lá dentro daquela porta vai ter o material necessário para que você cumpra a sua missão. Beleza? Noé terminou a arca que Deus havia pedido para ele fazer. O que aconteceu depois? Veio a chuva. Num lugar onde sequer chovia. Então entenda uma coisa. Se foi mostrado para você alguma coisa, essa coisa se cumprirá. Para que vocês possam entender esse raciocínio, eu vou usar uma analogia feita por um dos mentores que eu sigo. Ele diz o seguinte: qual pai vai numa loja de brinquedos e mostra para o filho aquilo que ele não pode dar? Qual pai tem esse coração de pedra para fazer isso com a criança? Nenhum. Então, para você que lê a sabedoria milenar, para você que acredita em Deus, em Jesus Cristo, e também para você que não acredita, porque é processo, é instrução. É como se fosse um projeto, uma planta. Não vai ser mostrado para você aquilo que você não possa conquistar. Só que tem uma chave aqui muito importante que a maioria da galera esquece.
Você só receberá coisas maiores quando você estiver preparado para elas. Se você não administra bem 3.000, o que você vai fazer com 30? Se você não administra bem a TC desenvolvedora, que hoje tem poucas pessoas na equipe, o que você vai fazer com a TC desenvolvedora quando ela tiver 110 funcionários sob a sua responsabilidade? Cumprir a missão passa por uma excelente preparação. Aproveite-se daquilo que você é especialista e busque aquilo que você ainda não é. Quantas vezes você acha que Noé teve que se relembrar da instrução que foi dada por Deus? Tá, mas Deus falou que a madeira tinha que ter quanto de comprimento? Quantos cômodos tinha que ter na arca para abrigar aquela galera de animais? Tem porta? Tem. Tem janela? Tem, entendeu? Se perdeu no meio do caminho da rota da tua vida, volte para a instrução. Volte para o mapa. Consulte quem já viu a obra pronta. A cereja do bolo está aqui, o segredo está aqui. Preparação, roteiro para o cumprimento da missão. Porque se foi mostrado para você, é porque vai acontecer. Impactante, Jackson. E eu quero só terminar aqui o nosso episódio de hoje com uma coisa que você trouxe, eu acho que é muito importante. Para você que ainda não descobriu porque não conseguiu cumprir tua missão, para você que ainda não descobriu como que ainda não deu certo, a gente quer terminar com uma frase que é muito importante aqui para nós. A chuva só veio quando Noé terminou a arca. A chuva só veio quando Noé terminou a arca. O agir daquele Deus que conta a história só veio quando Noé, que era um simples humano, um simples mero mortal, fez a parte dele. Talvez o que você está esperando, vai vir quando você estiver pronto. Você está pronto? Você está pronta? E não esqueça dessa frase, vamos terminar com ela. A chuva só veio quando Noé terminou a arca. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até o próximo vídeo.